Raul, já são três aí? Tá no mudo. A Austrália já começou. Vamos lá. Na Austrália já acabou esse webinar. Vamos lá. Na Austrália já Bom. foi feita restauração florestal em todo o continente. Olha só. Porque o Miguel deu uma passada lá e resolveu o problema. Então já está tudo encaminhado. Agora ele veio para cá resolver o nosso problema, né, Miguel? Se fosse para a Austrália, era para tomar cerveja, não para restaurar. Você traz uma para os amigos de volta quando você for, tá? Vamos lá. Vamos começar, Lau? Tudo bem? O negócio de ficar de fogo na Austrália é complicado, né? Depois aumenta isso. Efeito estufa, né, Rubens? Podemos Bom. começar, então. A Cristina está com a mãozinha levantada. Oi, Cristina. Galvão, Serviço Florestal. Oi, tudo bom? A gente está com duas pessoas do Serviço Florestal que fizeram inscrição, mas não receberam o link, ou estão com problema no link. Tem como eu passar o e-mail deles aqui e vocês abrem o link? Pode. Pode passar. Então, eu vou passar aqui no chat, tá bom? Obrigada. Nossa, três e é diferentes pessoas, né? Vamos começar então, Lau? Você coloca aí o PPT pra gente? Vamos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Temos um super quórum aqui já de 97 pessoas, tinham mais de 300 inscritos. Vamos ver como é que vai ficar o público ao longo do webinar. Bom, para quem... A gente viu que tem bastante gente nova em relação à rede da coalizão inscrita. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda, eu sou coordenadora de comunicação e de advocacy da coalizão. Esse aqui é um webinar de iniciativa do nosso Fórum de Florestas Nativas pela Força Tarefa de Silvicultura de Nativas. E o Miguel Calmon, do WRI, em breve vai tomar aí a palavra para conduzir a conversa com vocês. Muito rapidamente, só queria avisar que, bom, a Laura falou, a gente está gravando essa reunião, ela vai ser disponibilizada no YouTube depois, para que outras pessoas possam assistir esse webinar, ter a chance de aprender esse conteúdo super bacana que o Miguel coordenou aí. A gente não tem tempo para uma rodada de apresentação, mas a gente gostaria muito que todos se apresentassem pelo chat, dizendo nome e organização. E quem ainda não for parte do fórum e quiser começar a receber os comunicados referentes à conversa que a gente vai ter aqui hoje, né, de florestas nativas, pode mandar o endereço de e-mail aqui no chat que a gente inclui vocês no mailing. Pode passar, Lau. Então, bem rapidamente, pessoal, para quem não conhece a coalizão ela é uma rede que esse ano completou 5 anos de trajetória. Ela é uma rede formada por atores de diferentes setores da sociedade, né? A gente tem empresas e associações empresariais, temos organizações da sociedade civil que trabalham com essa agenda de clima, florestas e agricultura, temos representantes da academia, cientistas e universidades. Temos também a possibilidade de adesão de pessoas físicas e temos também alguns representantes do setor financeiro. E o grande objetivo da coalizão é articular e facilitar ações para promover o que a gente chama do uso harmônico, inclusivo e sustentável da terra no Brasil, que é o grande tema que abarca em florestas e agricultura na agenda climática. E como a gente faz isso? No dia a dia, a gente fazendo um diálogo entre esses vários setores que participam da coalizão, desenvolvendo propostas que sejam de comum acordo entre esses olhares diferentes, e a partir daí trabalhando em cima de um advocacy para levar essas propostas ao governo e lutar pela sua implementação, e claro, comunicando isso para a sociedade. Então hoje a coalizão está com mais de 200 membros, são 215 membros hoje, e quem ainda não for membro, fica o nosso convite aí para aderir. Quem tiver interesse, fala aqui no chat que a gente manda as instruções. Esse é o nosso slide bagunçado com os logos desses 215 membros. Enfim, é só para vocês terem um big picture aí dessa diversidade que a gente tem aqui na coalizão. E passo a bola para o Miguel agora, Lau? Isso mesmo, Fê. Vamos lá, Miguel. É isso. Miguel, por favor. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Com muita alegria, né, que dou aqui as boas-vindas a todos, né, em nome do Fórum de Florestas Nativas, para o primeiro de muitos webinars, né, da recém-criada Força Tarefa da Silvicultura e Espécies Nativas. A nossa expectativa aqui com esse primeiro webinar é que a gente consiga aí engajar o máximo de
membros e não membros para fazer parte dessa força-tarefa, né? E participar das diferentes linhas de ação que nós vamos conversar daqui a pouco aqui, apresentar para vocês. Então, nos próximos 50 e poucos minutos aqui, nós temos uma agenda bem intensa, né? Temos duas apresentações logo no início, que são de duas experiências inovadoras e bem-sucedidas, uma pela Ana Bastos da Mata e outra pelo Bruno Mariano da Simbioses, para mostrar o que já foi feito de avanço nessa área de silvicultura de espécies nativas. Depois vamos cair aí para falar sobre as 4 linhas de ação, linhas temáticas do fórum, né, que nós escolhemos inicialmente para poder avançar com esse fórum, né? Então vamos ter a apresentação dos líderes, né, de cada um desses 4 linhas temáticas, né, que é a pesquisa e desenvolvimento, o marco regulatório, mercado e a parte de finanças e investimento. E ao final, né, nossa expectativa é que vamos ter aí um tempo para perguntas, né, que a gente possa responder, e já tem aqui um compromisso nosso de primeiro pedir que você registre por escrito essas perguntas, né, que a gente possa responder havendo tempo no final, e já o compromisso que nós vamos pegar todas as perguntas, vamos responder e mandar para todo mundo que participou desse webinar as respostas, né? Então é isso, e também a gente, de novo, vai ser vamos acelerar ao máximo aqui para poder realmente sobrar o tempo no final. E para os líderes, né, das áreas temáticas, cada um vai ter de 8 a 10 minutos, quando chegar em 8 minutos eu vou dar um aviso para a gente poder realmente terminar no tempo e sobrar um tempo no final. Então, já passo aqui, mais uma vez, agradeço a todos, né, todos os líderes, né, da Força-Tarefa, o Fórum de Nativas, e é óbvio que a coordenação aí da coalizão, em nome da Laura, Fernanda, Maiara, do André, do Marcelo, todo mundo que tem ajudado e apoiado a gente nesse esforço aqui. Então, obrigado a todos, sejam bem-vindos e que todo mundo se divirta aí e no final que se sintam inspirados a fazer parte desse nosso grupo aqui. Obrigado. Ana, com você. Opa, muito bom. Então, eu só vou precisar que vocês liberem, pronto, para eu poder compartilhar alguns slides. Eu acho que é sempre um desafio falar de temas complexos. O Vitor conversou. Opa, deixa eu só ver. Tudo certo? Vocês estão conseguindo ver? Então tá bom. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Miguel, obrigada pelo convite. Né? Eu sou Ana Bastos, da Amata, participo do Fórum de Florestas Nativas, do tema de nativas, e vim aqui compartilhar com vocês. Me deram 5 minutos, então eu vou ser bem rápida, mas eu queria passar um pouco do que é o Case Amata em silvicultura de nativas. Né? Então, basicamente, deixa eu só tirar aqui, porque eu não sei se vocês estão vendo bem. Basicamente, nós começamos o nosso projeto de silvicultura de nativas no Pará. Né? A Amata é uma empresa florestal que tem 5 atividades no Brasil, e silvicultura de nativas foi exatamente o nosso foco na nossa operação do Pará. É uma operação que hoje já tem aproximadamente uns 12 anos, né? Então a gente já está no meio do ciclo, né, de colheita, né? É uma área de 20 mil hectares no total, sendo 4 mil hectares destinados ao plantio. E o nosso processo, como é que ele começou? Bom, em primeiro lugar, né, na época a gente escolheu o estado do Pará, porque o estado do Pará tinha um grande programa de restauro, com a intenção de restaurar e de plantar 1 bilhão de árvores, e naquele momento a gente somou o interesse da Amata em entrar em silvicultura de nativas, desenvolvendo espécies comercialmente viáveis e interessantes, com o estado do Pará, que tinha esse programa de fomento, que parecia somar dois cenários muito interessantes. Nós escolhemos a espécie nativa do paricá, né, por uma série de fatores, e é sempre um desafio, né, a gente começar o desenvolvimento de uma espécie nova. Né? No Pará, a gente já tinha no paricá uma espécie que já tinha algum mercado, né? Não era um mercado perfeito, mas existiam exemplos na região com essa espécie, e tudo isso somou para que a gente se instalasse lá. Né? Mas os desafios foram vários, e eu acho que os meus colegas hoje, quando falarem um pouco mais sobre silvicultura de nativas e como implementar isso de uma maneira mais ampla, né, aproveitando também uma agenda que pode ser de restauro e etc., eu acho que uma parte desses desafios eles permanecem. Né? 12 anos depois, eu acho que alguns deles permanecem.
desenvolvimento de uma lista técnica, né, das receitas, das prescrições para aquela espécie, muitas vezes você não encontra, é difícil formar a equipe, treinar o pessoal, existe uma escassez de literatura acadêmica, muitas vezes quando você diz, agora eu quero dar um passo além, muitas vezes você percebe que existem lacunas de conhecimento que são importantes. Não posso deixar de dizer que mesmo para aquelas espécies que já têm algum mercado desenvolvido, o desafio de desenvolver mercado não é pequeno, né? Tanto que esse é um dos eixos, né, dessa nova força-tarefa liderada pelo Miguel em cima de silvicultura de nativas. E como não poderia deixar de ser, eu acho que tem demandas logísticas, quando você tem uma espécie interessante e começa a desenvolver um mercado consumidor, a conexão desses dois nem sempre é óbvia, né? Eu falei só de alguns, mas esses foram os nossos desafios iniciais, né? E aí eu trago aqui alguns dos resultados, né? Claramente, houve uma curva de aprendizado muito bacana, né? No total, dentro desse projeto, a gente plantou pouco mais de 7 milhões de árvores, né? E aí, para aqueles que são, né, os engenheiros florestais, né, e tomamos por base, né, a produtividade dessa floresta, né, as primeiras que a gente fez, elas tiveram uma produtividade, um IMA muito baixo, né? As primeiras realmente ficaram em torno de 5 metros cúbicos por hectare ano, um IMA realmente muito pequeno. As últimas florestas que ainda estão em fase de crescimento, elas estão dentro da curva teórica, né, dentro da curva esperada para essa espécie. Então, a gente percebe que é possível, mesmo começando com uma série de dificuldades e melhorando e aperfeiçoando as prescrições ao longo do tempo, né? Mas aí tem uma série de desafios, né? Por exemplo, se eu pegar esse dado de produtividade, a produtividade do paricá, por exemplo, hoje, é parecida com a produtividade do eucalipto, quando se começou a fazer trabalhos de melhoramento no eucalipto, né? Então, eu acho que é correto dizer que tem uma série de espécies, e essa é uma delas, que existe muito potencial, mas ainda tem muita pesquisa que precisa ser feita para que esses melhoramentos aconteçam, né? E aí, a gente fez uma série de tentativas de desenvolvimento de novos usos, né? Alguns eu diria que não deram certo, outros que a gente estava além do tempo do mercado, e outras que só vão realmente se materializar se a gente conseguir fazer aquela produtividade que hoje está em torno dos 25, 27, realmente chegarem mais próximo daquilo que a gente tem do eucalipto hoje, né? Nos seus 40, 45. Então, para a produção de lápis, a gente testou o paricá nela, o resultado foi excelente, mas aí o custo não viabilizou, né? A gente fez um trabalho interessante para cabos de utensílio em parceria com a Tramontina, o produto funcionou muito bem, mas acabamos não conseguindo fechar uma proposta de entrega logística que funcionasse, mas tem um bom potencial técnico para ser dado sequência, né? Para matéria-prima de madeira engenheirada, né, glulam, o paricá é sensacional, mas você precisa de uma escala maior de produção para que o custo possa diminuir, então aquele componente de produtividade também fica na linha de frente para poder ganhar escala, né? Para a produção de papel e celulose não funciona, gente. Então, essa também foi uma conclusão importante do nosso trabalho, é uma madeira não muito densa, né? Então, para essa aplicação em particular de papel e celulose, não estou recomendando o paricá, os nossos testes e tudo que a gente fez não apontou nessa direção, né? Mas todos esses ensaios e todos esses testes e essa prototipagem, ela foi muito importante para a gente poder selecionar aonde faz sentido, mais sentido, e aonde faz menos sentido, né? E a gente acredita que esse projeto ele trouxe várias questões bacanas, né? A floresta ela tá bem constituída e a gente tem uma base de dados muito importante. A gente, ao longo do período, pilotou sistemas integrados pecuária-floresta. O desenvolvimento dessa espécie naquela região foi muito interessante. Funcionou, né, como uma recuperação de áreas degradadas, né? Enfim, o que eu queria trazer para vocês nos meus 5 minutos iniciais é que existem muitas oportunidades em cima do tema de silvicultura de nativas e existem desafios do mesmo tamanho,
que também são bastante grandes. Então, eu acho que essa força-tarefa e esse webinar, né, de sensibilização em relação aos temas, eu acho que ele traz esses dois lados, né, da oportunidade e também desse esforço conjunto que vai ser muito necessário para desenvolver o mercado e para botar o P&D necessário para que essas espécies tenham a produtividade, né, necessária, porque produtividade vai para a linha de custo e com isso a gente vai ter a oportunidade de ganhar escala e ganhar espaço de silviculturas de nativas também como um negócio interessante. Gente, espero que eu não tenha passado muito dos 5 minutos, Miguel. Passou um pouquinho, mas não podia nem falar isso, né? Você foi tão generoso com a gente. Então, vamos lá, Bruno, com você. Obrigado, Ana, maravilhoso. Obrigado. Obrigada, gente. Acho que o Bruno está no mudo. Bruno, não estamos te ouvindo ainda. Bruno Mariani. Ok, peraí. Calma. Agora sim. Boa tarde a todos. Ok. Então, gente, deixa eu falar um pouco sobre a nossa experiência com a simbioses. Primeiro, o nosso modelo é bem diferente. Nós usamos várias espécies nativas de Mata Atlântica. Por que Mata Atlântica? A gente escolheu o bioma por ser o bioma mais ameaçado, por estar perto do centro de consumo. Nós estamos a 200 quilômetros do porto para exportação e onde é o lar das espécies mais reconhecidas, mais bonitas de madeira, que foram exportadas durante 500 anos para o mundo inteiro, foram consumidas largamente. E a inspiração das simbioses vem muito ligado a um fato que continua até hoje no Brasil, as queimadas na Amazônia, que eram antigamente as queimadas na Mata Atlântica, né? A madeira, o mercado de madeira no Brasil sempre foi abastecido com desmatamento, e quando você olha para o hemisfério norte, você vê que não é assim, e que não precisa ser assim. Empresas centenárias, abertas em bolsa, ganham dinheiro há centenas de anos com reflorestamento e condução de regeneração. E aí você olha para o Brasil, para o hemisfério sul em geral, e vê por que isso não acontece aqui, né? Se as árvores crescem 3, 4 vezes mais rápido aqui por causa do clima, por que isso não acontece? Primeira resposta é a falta de conhecimento sobre as nossas espécies. Nós não conhecemos nada ou muito pouco sobre nossas espécies. Um grande marco no tema do conhecimento foi o lançamento do livro da WRI, junto com os nossos mestres que vão expor em seguida, Piotr e Samir, de uma pesquisa de 40 anos feita na Vale com centenas de espécies brasileiras. E esse livro foi disponibilizado há 1 ano e meio atrás, foi um marco realmente. Mas nós começamos há 10 anos, quer dizer, nós começamos a implantar, compramos a primeira fazenda há 10 anos atrás, mas a concepção do projeto começou há mais tempo, aproximadamente 12 anos. Nós testamos 56 espécies, hoje estamos dedicados a 22 espécies nativas, e elas são consorciadas com espécies exóticas, e a razão disso é a ecologia. As espécies brasileiras precisam de sombra no início da sua fase, de juvenil, e então a gente consorcia essas 22 espécies em diversos arranjos com o cedro australiano, principalmente, que é uma espécie que já tem um desenvolvimento genético relevante no Brasil feito, e também algumas experiências com móbilos africanos. Então, mas o principal, a mensagem que eu quero deixar aqui é a importância da genética, né, do melhoramento florestal. Isso é fundamental. O investimento florestal, o retorno do investimento florestal é muito parecido com o investimento de renda fixa, com algumas características, porque ele é muito previsível, ele é de longo prazo e por isso tem que ser alocado no portfólio como investimento de longo prazo, mas ele é muito previsível. E os resultados da pesquisa na Vale mostraram que o material selvagem hoje
com as espécies que nós usamos, tem uma rentabilidade média de aproximadamente 12% ao ano, taxa interna de retorno. Hoje, com os melhoramentos que nós já temos feito desde há 10 anos, nós já estamos visualizando a taxa interna de retorno perto de 17. A gente já temos ganhos relevantes. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que eu estou chegando perto do meu tempo. De novo, importância da reserva genética, importância do melhoramento florestal, e aí nós vamos ter 2 mestres falando daqui a pouco, e lembrar que o investimento florestal é como uma renda fixa, é como um investimento como outro qualquer. Digo mais, com essa crise do Covid, nós estamos conversando com diversos parceiros, foi provada a tese que ele é resiliente a crises. Tá? Os preços de madeira estão muito estáveis e estamos passando muito bem nessa crise. Obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Maravilhoso. Aí já vimos 2 grandes exemplos, ou seja, a silvicultura ela é possível, tem seu desafio, mas é uma grande oportunidade. E o Brasil é o país da silvicultura de nativos. Então, nosso trabalho aqui é ajudar o nosso país a chegar lá, ou seja, como já dizia o nosso colega Luciano Verdade, né, que a gente quer que a silvicultura se torne o agro pop. Então, silvicultura nativas é pop. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos aí começar, então, já com o primeiro linha de ação, ou área temática do P&D, pelo Daniel Piotto e o Samir Rolim, que estão liderando essa linha de ação. Vamos lá, Piotto. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vocês vão passando aí para mim. Ok. Bom, muito obrigado aí pela fala aí de Bruno e também de Ana. Eu acho que não preciso nem falar mais nada da importância, né, de realmente a gente ter um programa de pesquisa e desenvolvimento para as espécies nativas do Brasil. E eu vou falar rapidamente aqui de como é que está o processo, então, de implementação desse programa de P&D. Vou falar um pouco no ano passado houve já um webinar que a gente falou dos resultados do projeto Lacunas, e a gente agora, em 2020, está numa segunda etapa do detalhamento do programa de P&D, e também no final da apresentação eu vou falar um pouquinho de algumas ações pontuais que estão em andamento. Então, basicamente, nossa tarefa aqui é não só desenvolver, como também implementar um programa de pesquisa e desenvolvimento. Podia passar, por favor? Quem que está passando? Aí, obrigado. Opa. Sim. Bom, então, só para dar um panorama do que já foi feito, né? A primeira etapa do desenvolvimento desse programa de P&D, ele foi no âmbito do projeto Lacunas, e basicamente o que a gente fez na época, né? Foi em 2018 que foi iniciado. A gente viu o estado da arte com relação às espécies e o cultivo delas aqui no Brasil. Tivemos um workshop com especialistas do Brasil inteiro, lá na Universidade Federal de São Carlos, onde a gente trabalhou na seleção de espécies prioritárias, né? O Brasil tem uma diversidade muito alta de árvores e realmente para você ter um programa de P&D que seja eficiente, não adianta querer focar nessa amplitude toda. Então, com base no estado da arte, no conhecimento pré-existente de algumas espécies do Brasil, a gente selecionou, então, 15 espécies da Mata Atlântica e 15 espécies da Amazônia. A gente também, na linha do que estava sendo comentado aí pela Ana e por Bruno também, né, com base na modelagem de crescimento, com os dados existentes que a gente tem hoje, a gente também estimou resultados esperados do ponto de vista de produtividade e como que uma plataforma de P&D podia impactar no resultado desses projetos de silvicultura com nativas. E também fizemos uma análise de custo e benefício de quanto custaria para implementar uma plataforma de P&D para 30 espécies num período de 20 anos no Brasil. E pode passar, por favor? Então, essa publicação, o link está embaixo, ela tem em português e em inglês, e ela reúne, então, os resultados dessa primeira fase do desenvolvimento do programa de P&D. Passar a próxima, por favor. E aí, então, basicamente, a estrutura do nosso programa de P&D, ela está dividida em tópicos prioritários. Então, nós temos 8 tópicos prioritários, eles estão listados aí, né? Então, sementes e mudas, melhoramento genético, clonagem, manejo,
tecnologia da madeira, produtos e mercados, zoneamento e política e legislação. Hoje, então, também os colegas vão falar um pouco da parte de política, legislação e mercado também, mas basicamente o que a gente baseado então nas premissas, nos nossos modelos de crescimento e também nos modelos econômicos, a gente projetou esses resultados que estão aí, né? Então tanto na redução de custos para a produção de mudas, aumento de produtividade via melhoramento genético ou clonagem de material superior, redução de custos na parte do manejo, toda a questão da tecnologia da madeira, né? Melhorar a conversão de tora para material serrado, e a questão do mercado também, que Ana lembrou bem, que é uma área que a gente tem muita deficiência, e a área de zoneamento, melhores locais no país para o cultivo dessas espécies, e toda a questão da legislação para garantir a viabilidade desses negócios. Bom, e embaixo estão os custos de cada programa, né? Então vejam também que, por coincidência, o programa de melhoramento genético ele é o que necessita de mais investimento seguido do de manejo, porque eles implicam no estabelecimento de áreas experimentais e no monitoramento delas ao longo prazo. Passar, por favor. Bom, e assim, do ponto de vista da viabilidade e da escala mínima para fazer sentido o estabelecimento de um programa de P&D, a gente está falando aí do investimento aí de uma área mínima de 10 mil hectares, que já justificaria já o investimento de em torno de 8 milhões de dólares para estabelecer a plataforma. A gente, conforme o Bruno também disse, a gente também previa um aumento nas taxas de retorno aí, com o estabelecimento do programa de P&D, né? Então, saindo aí de 8% para 13% de retorno. E também uma informação que a gente também calculou que para cada dólar investido, o benefício vai ser de 2,4 dólares no longo prazo. Bom, pode passar para o próximo, por favor? Então, essa basicamente é o tamanho do P&D, né? Estamos falando de uma escala de 10 mil hectares, de um montante de recursos de 8 milhões. E aí, então, a gente partiu para a segunda etapa, que é basicamente a gente organizar o programa de uma forma que, caso existam recursos para o estabelecimento dele, como é que a gente vai, então, organizar a dinâmica, como as instituições envolvidas, como vai ser a governança. Então, a gente contratou, o professor Luciano Vernade foi contratado para apoiar a gente no desenvolvimento do modelo do programa de P&D. E aí, basicamente, então, o que a gente está fazendo agora no ano 2020 é a concepção da imagem do programa, trabalhando o modelo de governança, e isso é bastante importante, a participação, né, da coalizão na governança e dos membros da coalizão, principalmente. A definição de prioridades dentro de cada tema, por bioma, identificação de sinergias com iniciativas de P&D em andamento no Brasil e em outros países, e principalmente a identificação de fontes de financiamento, contrapartidas pública e privada para a gente conseguir financiar o programa tanto no curto, no médio quanto no longo prazo. E, para finalizar, a gente tem que fazer a definição de uma estratégia de captação de recursos com cronograma para execução dessas atividades. Passa a próxima, por favor. Miguel, você me avisa aí se der os 8 minutos. Estou acabando aqui. Esse é o organograma que a gente está trabalhando. Então, a ideia é que tanto a coalizão quanto os membros da coalizão participem tanto do comitê diretivo, comitê consultivo, membros da coalizão e também dos financiadores, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Está dividida em uma parte de pesquisa, uma de capacitação e uma de dimensões humanas. Eu não vou entrar muito no detalhe disso, porque a gente ainda está trabalhando. Com 8 isso, minutos, Piotr. haverá um outro webinar onde a gente vai ter uma coisa mais redonda para vocês. O próximo, por favor. E, assim, do ponto de vista de implementação, a gente tem algumas ações pontuais que estão sendo desenvolvidas, principalmente na área de tecnologia de madeira
e produtos e mercados. Pode passar, por favor. E aí, então, a gente estamos trabalhando numa parceria com a Reserva da Vale, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Federal Rural do Rio de Janeiro e a Federal de Lavras, trabalhando com as espécies de madeira mais mole na produção de painéis. Também as madeiras mais duras, também a gente está na mesma linha que a Ana estava comentando, de testar algumas espécies da reserva de Linhares também com empresas dessas que utilizam bastante madeira, Tramontina, Toque, Etna. E também estamos buscando parcerias para manejar áreas já estabelecidas e utilizar os dados delas para melhorar as nossas modelagens na parte de crescimento e produtividade. Miguel, é isso aí. Eu não sei se o Samir quer falar alguma coisa, mas eu passo. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Obrigado, Samir. Quer usar seus 30 segundos aí para dar uma palavra final? Não, obrigado, Miguel. O Daniel falou tudo já. Então, vamos lá, avançar. Obrigado aí, Piotr e Samir. Vamos lá para o segundo tema, marco regulatório. Com a palavra, Raul do Vale e Zezé. Muito bem, obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Vou aqui rapidamente explicar quais são as linhas de ação que a gente está pensando, eu e a Zezé, e quem mais quiser se juntar aí nessa força-tarefa no campo do marco regulatório. Bom, o nosso objetivo no campo do marco regulatório, basicamente, como até o Piotr já colocou, é dar segurança jurídica para o negócio, né? Então, estamos vendo aqui que já há uma série de desafios, né, na silvicultura de nativas no Brasil, já foram explicados, e um deles, que talvez seja até o menor, e talvez até o mais simples de resolver, mas que existe, é o de segurança jurídica, né? Ou seja, responde a pergunta, quem planta nativa tem certeza lá na frente que vai conseguir tirar o que plantou sem burocracia, sem algum custo adicional nem nada? Bom, então, para chegar lá, queria só brevemente lembrar como é que a legislação brasileira trata do tema, né? Então, basicamente, nós temos no país como um todo duas leis que regem a Lei da Mata Atlântica, né, especial para o bioma, e o Código Florestal no geral. Quando se trata de manejo em floresta nativa, ambas as leis, né, dizem que você tem que fazer plano de manejo. Submete-se, portanto, a um regime de autorização e por aí vai. Quando se trata de floresta plantada em reserva legal, também, por ser uma área protegida, tem que ter manejo, tem que ter autorização e tudo mais. Agora, as duas leis, elas convergem para dizer que quando o produtor planta sua floresta em área de uso alternativo do solo, ou seja, substitui uma área que era uma área de lavoura ou de pastagem, que poderia permanecer dessa forma, por floresta, né, por árvores nativas, é um sistema mais simplificado, que não precisa de autorização, nem para plantar, nem para colher, que basta uma declaração. Só um segundo. Bom, vamos seguir. E para exploração precisa de DOF. Portanto, gente, eu acho que é nessa parte de floresta plantada em área de uso alternativo do solo que nós temos as nossas grandes oportunidades, onde isso é mais desburocratizado, mais simples, onde há um claro incentivo por parte da legislação. O próximo, por favor. Nós identificamos, no entanto, apesar dessa aparente simplicidade da legislação, nós identificamos alguns gargalos que nós entendemos que devem ser superados para que a gente consiga ter um ambiente regulatório melhor. O primeiro é o cadastro de nativas. A lei diz que, para poder plantar e colher sem autorização, né, sem nenhuma burocracia excessiva, a não ser uma declaração nas áreas de uso alternativo, que o produtor deveria cadastrar o seu plantio. Ou seja, ele mostra lá que plantou, essa é uma área que era um pasto, eu plantei, agora a floresta que é minha, né, que eu que fui o responsável por ela, e quando ele for explorar, ele faria referência a esse cadastro, né, tem um número, e, portanto, ele seria, depois, daí para frente, mais simples. O fato é que poucos estados regulamentaram, né, o cadastro de nativas, e nenhum estado, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, tem isso de uma forma simplificada online, uma forma que seja simples para que os produtores possam fazer. Ainda grande parte dos estados que têm essa previsão ainda estão fazendo no papel, né? Nós entendemos que ter o cadastro funcionando é algo fundamental para ter segurança jurídica, e isso é algo que está em cargo dos estados, né? Algo que os estados têm que resolver. Um segundo ponto diz respeito ao licenciamento ambiental. Tanto na legislação federal quanto nas legislações estaduais,
a silvicultura de nativas é tratada da mesma forma que a silvicultura em geral, que foi pensada como uma silvicultura de exóticas, né, de eucalipto e pinos, basicamente. E, portanto, as regras de licenciamento que se aplicam, né, para a silvicultura em geral se aplicam indistintamente para a silvicultura de nativas, mesmo que seja uma silvicultura de nativas com florestas multifuncionais, com várias espécies, né, como um dos casos que a gente viu aqui. Nós entendemos que isso é algo indevido, né, é uma consequência de uma legislação que não pensou nessa hipótese, nessa possibilidade de estarmos plantando em escala a floresta nativa, né, a nossa legislação sempre pensou que estaríamos tirando em escala a floresta nativa, então estamos mudando o paradigma, né, e ao mudar o paradigma a gente cai em regras que não foram adequadas para aquilo que a gente está tratando. Entendemos que é possível e viável, sim, ter regras específicas, especiais de licenciamento ambiental para essas atividades, dispensando, talvez na grande maioria dos casos, né, o licenciamento aumenta os custos, né, de estudos, um custo, né, de institucional, de burocracia, de necessidade, né, de autorizações que de alguma forma atrapalham o negócio. Isso é algo que está no nível federal, a 6938 traz isso, mas nos estados também. Muitas regras estaduais estipulam tamanhos mínimos, né, para você poder fazer o licenciamento de algumas atividades de silvicultura. A gente entende que é possível trabalhar também com os estados para poder dispensar, talvez, a grande parte dos casos de plantação de nativas. O terceiro ponto diz respeito ao Sinaflor, né? Muito embora a priori seja necessário apenas fazer uma declaração, não é necessário autorização para supressão, nem nada, né, segundo a lei, é necessário emitir o DOF. E para emitir o DOF é necessário estar no Sinaflor. E para entrar no Sinaflor, tem, enfim, eu não vou entrar no detalhe, mas tem uma série de procedimentos que não foram pensados e adaptados também, outra vez, né, para plantios de nativas, e que acabam exigindo de todos os produtores uma quantidade de autorizações, uma quantidade de registros, de custos e taxas. Eu vou mais para frente falar sobre isso. Então, o terceiro gargalo seria a gente poder adaptar o Sinaflor para que ele pudesse não só abrigar o cadastro de nativas, mas que ele pudesse fazer de forma desonerada para aqueles que plantam nativos. O próximo, por favor. E, por final, um último gargalo que a gente identificou são as taxas florestais, né? Vários estados estipulam taxas florestais, taxas devidas na exploração florestal. Alguns estados pensaram nisso imaginando exploração de florestas naturais, outros pensando em grandes extensões de eucalipto. O fato é que vários têm e todos eles se aplicam indistintamente, novamente, a nativas ou exóticas, o que acaba trazendo um custo que é alto, né? Eu estou finalizando com o pessoal do WRI um estudo onde mostra, está calculando isso daí e mostra que em muitos casos pode inviabilizar o negócio, dependendo da escala, né? E isso está no campo dos estados, são os estados quem podem resolver, porque as taxas são estabelecidas em leis estaduais. Próximo, por favor. Então, aqui, só um pequeno exemplo, né, de qual que é o custo inerente ao Sinaflor, né, para que se possa alguém entrar no Sinaflor, um produtor, mesmo que pequeno produtor, para poder conseguir o DOF da sua produção, né? Ele precisa entrar lá, tem um certificado digital no IBAMA, tem um custo isso, realizar um cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras, ou seja, acaba sendo enquadrado como potencialmente poluidor, e com isso ele tem que pagar trimestralmente a taxa de controle e fiscalização ambiental, né? Se isso fosse devido desde o princípio do projeto, como a rigor deveria ser, que é quando se planta e, portanto, faz o cadastro, se pagaria durante 20 anos uma taxa trimestral até poder ter as primeiras colheitas, né, com alguma viabilidade, o que, obviamente, inviabilizaria, né, o negócio, né? Hoje não é necessário isso, o produtor tem que entrar apenas na fase de colheita, mas como ele não tem um cadastro inicialmente registrado, hoje há uma insegurança jurídica, ele não consegue se referenciar a que aquela área foi plantada por ele, e, portanto, dispensa autorização. Então, em grande parte dos casos, é exigida autorização, mesmo não sendo obrigatório pela lei. Próximo e último, isso aqui é só um exemplo, né, do Espírito Santo, que cobra taxas florestais. Então, vocês podem ver que, por exemplo, para madeiras exóticas, a taxa florestal é de R$ 3,00 por metro cúbico. Para madeiras nativas, em vários, é 39, 10 vezes. Em Jacarandá da Bahia, que é uma espécie de alto valor agregado, 392, né? Essas taxas, obviamente, foram pensadas para exploração, né, quase que garimpo florestal, que é o que se existia até pouco tempo atrás. Não se imaginou que isso se aplicasse a quem plantava floresta, né? E, portanto, pagar R$ 392 por metro cúbico em Jacarandá da Bahia é algo que possivelmente inviabiliza qualquer negócio com esse tipo
né, com essa madeira e com outras que estão aí. Então, entendemos que sim, é possível e necessário derrubar as taxas. Por fim, a última, como atuar, né? Então, primeiro, estamos convidando todos que têm interesse nessa frente a se juntar a nós, né? Eu e a Zezé somos os líderes dessa iniciativa. Entendemos que a gente deveria, talvez, começar com um piloto em algum estado, ou seja, algum lugar que nós conseguíssemos modificar todas essas, ou uma grande parte das regras, né? Que a gente pudesse fazer, digamos, barba, cabelo e bigode do ponto de vista de regulação, para que possa mostrar que é possível, né? Ou seja, a gente possa entender, aprender e mostrar que é possível, e mostrar que tem ganho, que não tem perda, nem de arrecadação, nem nada. Não sabemos que estado é esse, o Espírito Santo talvez seja um dos estados, né? Tem várias vantagens comparativas que não vou conseguir colocar aqui, mas estamos abertos a possibilidades e propostas, mas a ideia é que a gente possa juntar esforços, né, de várias organizações para poder fazer um case e, a partir desse case, espalhar para outros lugares do país. Eu agradeço. Quer saber se a Zezé pode complementar? Não sei quanto tempo a gente tem ainda, Miguel. 20 segundos. Um beijo para o Nelson Barbosa Leite, então. Pronto, que ele estava aí. Pessoal, obrigada pela oportunidade, viu? Nós temos que fazer um marco regulatório fácil para quem quer cumprir e não uma oportunidade para quem quer enrolar. A gente precisa desenrolar essa história aí, não está tão difícil assim. Um beijo. Obrigado, Raul. Obrigado, Zezé. Muito bom. Aí, Jorge, com você aí, representando o grupo aí de mercado. Jorge, não estamos te ouvindo. Agora sim. Você fechou o microfone de novo, Jorge? Tinha aberto. Está aberto? Agora sim, vamos lá. Vamos lá, então vamos começar. Bom, está me ouvindo bem? Alô? Sim, sim. Beleza, então. Bom, vai ser uma apresentação tipo rádio, né? Vocês não podem me ver, mas eu estou aqui falando do outro lado. Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vou falar do mercado de madeira no Brasil, tá? Bem rapidamente, que é constituído de espécies exóticas, né? Eucalipto, pinos, né? Que são as predominantes, né? Que em praticamente todos os usos, e tem madeiras que estão caminhando, né? A teca já tem alguns anos, né? Já tem mais de 40 anos quase, né? E tem as espécies nativas que são as tradicionais, né? Antigamente eram espécies da Mata Atlântica e na década de 60 houve uma migração para espécies da Amazônia, né? Bom, o importante é que, falando disso, bom, tá. Então as espécies nativas que estão listadas aqui no quadro, elas estão listadas por ordem decrescente de volume, tá? Ou seja, a madeira nativa, isso são dados do DOF, do Cisflora, tá? As espécies nativas mais consumidas no Brasil, hoje em dia, é maçaranduba, e assim vai. Cupiúba, cedrinho, etc, etc, entendeu? Isso está em ordem decrescente. Depois, no final, eu coloquei mais duas, né, que são importantes, que não estão na ordem, que estão muito abaixo, mas que é o Frejó e o Guarandi, né, que tem sua importância, né? Bom, vamos lá. Falando um pouco dessas espécies, bom, é importante lembrar, não, pera, volta para o painel anterior. Está acabando já esse painel. Bom, que algumas dessas espécies que estão mencionadas aí, a araucária, por exemplo, hoje em dia, já é totalmente de plantação, né? E aí você tem outras, como o Frejó, não, desculpe, o Paricá, que é praticamente metade. É metade extrativismo e metade plantação. E o Guarandi, não sei a proporção, mas deve ter uma proporção grande de plantação já, né? Então, bom. E para finalizar esse slide,
com relação aos valores, você tem espécies que são muito valiosas, como o Bruno já falou, né? Então, hoje em dia, as espécies mais valiosas é o mogno, que tem agrocórtex lá no norte, que extrai, é o único projeto no Brasil permitido, que alcança, sei lá, $2.000 o metro cúbico. Você tem o IP, que também é praticamente só exportado, que alcança mais de R$6.000 o metro cúbico, que é só exportado. E você tem também a teca antiga, de mais de 30 anos, lá da madeireira Cáceres, também atinge valores de mais de, sei lá, de $2.000 o metro cúbico, entendeu? E então você vê que o mercado externo é que compra essas madeiras mais caras. E no mercado interno, as madeiras que têm o maior valor é o frejó, que é muito utilizado na indústria de imóveis, né? E o cumaru, que é a espécie nobre mais demandada do mercado hoje em dia, né? Então, vamos para o segundo slide. Bom, o segundo slide, o que eu quis mostrar é o seguinte, que tem usos, são os principais usos da madeira. Eu coloquei em 7 grupos para mostrar que alguns grupos são adequados a quem tem capital intensivo, escala e muita grana. Então, ninguém vai pensar em madeira nativa no Brasil para produzir celulose e papel. Quando você tem uma Suzano, uma Klabin do outro lado, entendeu? Ou painel reconstituído, que são florestas de pinos, de eucalipto, né? Então, você tem uma Duratex, uma Arauco, entendeu? Ou mesmo, sei lá, carvão vegetal, que você depende totalmente da siderurgia, né? E o eucalipto já predomina, entendeu? Então, o que eu acho, a minha visão de mercado, a visão do nosso grupo, é que você tem vários grupos que podem ser interessantes, entendeu? Desde grupos com valor assim agregado, que tem um valor agregado baixo, mas que servem para madeira de desbaste, por exemplo, mercado de embalagens, caixotaria, formas de concreto, que são mais assim usos temporários, né? Aí você tem grupos intermediários que são difíceis, mas não impossíveis, né? O compensado hoje em dia, o compensado tropical praticamente acabou. O compensado hoje em dia é dominado pelo pinus também, né? Enfim, lâmina é um mercado também que está acabando, porque tem muita concorrência de lâmina composta, né? Aí você tem um mercado que é interessante, que tem que ser melhor avaliado, que é o mercado de madeira tratada, com CCA ou CCB, né? Que tem desde madeira roliça, construção de casa, de construções em geral, né? Estruturas, e tem o mercado também de postes ou cercas. O mercado de cercas é um mercado que pode crescer muito no Brasil, na medida que o Código Florestal seja implantado e as proprietárias serem obrigadas a criar mais cerca. Então, é um mercado interessante isso aí, tem que ser melhor avaliado, entendeu? Agora, eu acho que o filé mignon é o grupo 5 e o grupo 6, tá? O grupo 7 ainda está em desenvolvimento, então é muito cedo para pensar. Mas é basicamente madeira serrada e beneficiada. E aí você tem obras tipo vigamento, né, pilares, telhados. O maior uso de madeira serrada no Brasil é para telhado, né? Porque tem um mercado de portas, escadas, revestimentos, forros, etc. Tem piso maciço, piso engenheirado, piso laminado, enfim. Mobiliário interno, mobiliário externo. Então, esse é um segmento que tem, dependendo do produto, é dominado por madeira de reflorestamento. E aí prevalece o pinus. A maior produção de madeira serrada do Brasil hoje em dia é pinus. É muito maior que madeira nativa. Já o pinus já passou madeira serrada nativa. Então, você tem alguns segmentos, que, principalmente voltados para exportação, que são dominados pelo pinus já, entendeu? Você tem, por exemplo, bom, sei lá, mercado de molduras, mercado de portas. Mercado de portas, hoje em dia, porta interna é só pinos, praticamente. Ou painel reconstituído, né?
mercado de imobiliário também existe uma força muito grande do Pinos também, tá? Agora, e você tem vários nichos de mercado que são de madeira nativa, né? Quer dizer, piso maciço, deck, né? Quer dizer, o deck de IP ainda é imbatível, mas a estrutura de Cumaru também é imbatível, entendeu? Então, eu acho que esse planejamento de futuro, aonde queremos estar no futuro, é muito importante. Não escolher os segmentos errados. Tem que pensar logo no início para onde você vai direcionar seu produto. E já começar a trabalhar esse mercado desde cedo, com madeira de desbaste, enfim, e criar uma mentalidade de que esse é um mercado que vai ser abastecido no futuro, não mais por madeira de extrativismo da Amazônia, mas sim por madeira nativa plantada, como é o caso já da simbiose, que já está há 10 anos na frente, né? Mas, enfim, os novos entrantes, é uma mensagem importante escolher que mercado ele vai escolher, né? 1 minuto, viu, Jorge? Vamos lá, o segundo, agora o terceiro slide. O desafio, como eu já falei, para madeira de reflorestamento nativo, é competir com a ilegalidade da Amazônia, que é muito alta. Todo mundo conhece, não vou falar sobre isso mais. Ou competir com pinos e eucalipto, que já tem uma alta produtividade. Então, de qualquer forma, o desafio da qualidade é muito importante. Tem que ter uma qualidade, no mínimo, igual ao extrativismo. E tem que produzir com sustentabilidade, talvez com certificação. E a produtividade tem que ser cada vez maior para conseguir preço competitivo, né? Para competir com outras madeiras e outros materiais. E nesse aspecto, minimizar a geração de resíduos é muito importante. Na madeira nativa tropical, o desperdício é uma coisa absurda, entendeu? Tem que pensar também em criar uma oferta para cada tipo de produto, né? para cada espécie, enfim. Reduzir a burocracia, como já foi falado, né? Enfim, é isso. E, por fim, o último slide. Bom, a gente já tem bastante informação de mercado, mas, de qualquer forma, o mercado muda muito rapidamente, então a gente precisa atualizar constantemente as informações de exportação, de mercado interno, com empresas, com consultorias, enfim, pesquisar o que está disponível. E a proposta do grupo é também quantificar esses produtos em termos de volume e preços, né? Principalmente dos produtos escolhidos como prioritários. Você tem uma base de quanto você pode ganhar no futuro, eventualmente, né? E a gente acha que a prioridade de imediato é quantificar, identificar os principais mercados para produtos não madeireiros, né, que são mais fáceis, eventualmente, de você tirar da floresta, né, tipo um SAF assim, da vida, e também para madeira de desbaste, que é o primeiro produto que sai da plantação, né? Enfim, acho que a mensagem foi essa, foi muito rápido, mas espero ter dado uma ideia do mercado. Obrigado, Jorge. Vamos lá para a última lá. Vamos lá, Daniel e Grazi. Obrigado, Miguel. Então, dentro aqui da linha de finanças e investimentos, eu, Daniel, sou analista de investimento no WRI, junto com a Graziele, estamos liderando, vamos apresentar aqui para vocês. Em relação ao investimento, o volume de investimento privado no Brasil é menor do que o potencial do que a gente tem. Uma pesquisa da GIM, com gestores de fundo de impacto, mostrou que fundos de investimento com foco em mercados desenvolvidos, aqui no gráfico da esquerda, que representam 123 bilhões de dólares, esse número está em milhões, então são 123 bilhões de dólares de gestão, eles têm a proporção do seu portfólio, tem 17% do portfólio em florestas. Já os fundos que têm foco em mercados emergentes, que representam 80 bilhões, eles têm 1% do seu portfólio em florestas. Então, claro que são mercados diferentes, mas olhando pela proporção, a gente vê que tem espaço para a gente aumentar essa proporção dos fundos de impacto nos investimentos florestais no Brasil. Pode passar mais um? Aqui na direita, em referência à Iniciativa 2020, que é um esforço de vários países para colocar a restauração como meta e atingir essa meta,
mapeou pelo menos 2,5 bilhões de dólares para recursos de restauração florestal e restauração de paisagens para a América Latina. Então, a gente vê que tem investidores interessados, tem capital, e a gente precisa destravar isso para atingir o nosso potencial. Isso. Agora, nesse segundo slide, em referência ao crédito, com dados do Banco Central, a gente vê que o crédito também é pouco comparado ao que a gente teria de potencial. Nos 12 meses até junho de 2020, um total contratado aqui no primeiro gráfico na esquerda de 176 bilhões de crédito total contratado, crédito rural. Eu trouxe aqui uma fração desse crédito muito pequena, que seriam os créditos para as culturas de cana e florestas e cacau. Por exemplo, ali a gente vê no segundo gráfico, amarelinho, o crédito para cana. A cana tem em torno de 10 milhões de hectares, segundo o IBGE. E o total de crédito contratado para essas áreas foi de 5,3 bilhões. As áreas de florestas plantadas, que tem também em torno de 10 milhões de hectares, segundo o IBGE, tem uma fração menor que 10% do que a área de cana tem. Ali as culturas florestais tradicionais, como eucalipto e pinos, tem 372 milhões de crédito e contratado, e as outras culturas 159, ali no gráficozinho em cima do amarelo, os verdinhos. Então mostra que a proporção também está longe do que a gente poderia conseguir. SAFs também tem pouca facilidade no acesso ao crédito. Então é pouco, mas a gente tem oportunidade para melhoria. O último plano safra divulgado já trouxe, por exemplo, a redução nas taxas dos juros, já inclui financiamento para a recomposição da reserva legal, e o Pronaf e o Pronamp, para pequenos e médios produtores, também esses produtores que têm pouca facilidade no acesso a crédito, a gente tem oportunidades para melhorar e aumentar o capital de crédito para esses produtores. Pode passar, por favor? Então, nesse objetivo de aumentar investimento e crédito público-privado para a silvicultura de nativas, uma primeira ação desenhada é aumentar o portfólio de empreendimentos que podem receber esse tipo de investimentos, através da análise dos modelos existentes, construção de modelos novos, sejam esses modelos de plantios puros ou consorciados, SAFs com cacau, incluindo as nativas, as áreas de reserva legal para cumprir o código e modelos que integram lavoura, pecuária e floresta também. Pode passar mais uma. Uma segunda ação é pegar esse conhecimento e disseminar esse conhecimento para alinhar as percepções de risco e de retorno por parte dos produtores, investidores e das instituições financeiras. E uma terceira ação seria realmente engajar essas instituições para facilitar o acesso ao capital, através de rodadas, de apresentações, modelagens em conjunto, e também eu trabalho com os parceiros para aumentar o interesse por parte dessas instituições e conectar a fonte de capital com os projetos. Pode passar mais um, por favor? A gente não está saindo do zero, tá? Essas ações já começaram, estão em andamento. Então, referente às ações 1 e 2, pode passar um slide. O projeto Verena, do WRI, já mapeou 12 casos junto com esses 12 parceiros numa primeira fase. Já tem resultados desses casos publicados ali no site. Pode passar mais um, por favor. O projeto Verena está numa segunda fase, já mapeou mais diversos casos para fazer essas modelagens e estudos de caso, né, com esses novos parceiros. E pode passar mais um, por favor. Aqui a gente traz uma visão geral desses resultados, que mostram que, em primeiro lugar, tem a viabilidade, em segundo, ali, é um perfil diferente, mas com viabilidade. Perfil diferente que eu digo de, por exemplo, liquidez, ou retorno, ou a necessidade de caixa, ou necessidade de investimento. Aqui eu vou passar a palavra para a Graziele, por favor, Graziele, para complementar e fazer as considerações. Só vou complementar um pouco o Daniel e só coloca mais, porque tem o terceiro ponto para aparecer ali embaixo. Eu acho que só para fazer um geral, né? Eu acho que a frente visa, acho que em especial, disseminação de informação em relação à viabilidade econômica do que já tem por aí. Então, a gente tem
muitas iniciativas que já se mostraram interessantes, com retorno interessante financeiro, só que ainda são iniciativas muito isoladas, a gente não tem um pool ainda dentro de uma região, por exemplo, de vários produtores com sistemas agroflorestais, etc. A gente tem isolados, então a gente queria conectar essas iniciativas e trazer um pouco essas informações de retorno, né? Apesar de todo o que a gente mapeou, claro, com todas as suas sensibilidades, né? Ter bastante, é interessante trazer retorno financeiro, a gente sabe que é um grande desafio. Em geral, é um alto custo de implantação, em especial para SAFs, por exemplo, é um alto custo de manejo também, quando comparado ao mainstream agrícola, e é um investimento de longo prazo, é um investimento que a gente vê um payback mais longo, né? Então, assim, existe uma percepção de risco, uma aversão por parte tanto de produtores quanto de investidores. Então, a gente quer trazer tudo isso, mostrar o quanto é viável, mas também quanto é oportuno, ainda mais no momento hoje em dia, a gente vê crescente a off-takers querendo produtos vindos de modelos produtivos mais sustentáveis, né? Então, é um momento para a gente estar mostrando isso daí. Só que por ter todos esses desafios, né, de custos e ser investimentos de longo prazo e todo esse risco de incerteza, é necessário que haja incentivo. Então, falar disso sem trazer para a discussão as instituições financeiras, a gente falar de crédito, a gente fazer uma conversa em relação a isso, para que incentive esses produtores e investidores a virem para isso, para o nosso lado, vamos dizer assim, é super importante. Então, eu acho que o principal convite aqui, além de que a gente abrir em geral, né, para participar da força-tarefa em questão de estudo, de apresentar esses números enfim, e outras iniciativas que não foram mapeadas ainda, tanto pelo WRI como o Instituto Arapéu também tem feito bastante já isso, né? Trazer esses agentes financeiros, né, para a discussão. Acho que seria super rico a gente estar aqui conversando com os bancos, conversando sobre possibilidades de linha de crédito, conversando sobre pagamentos por serviços ambientais, desenhando esses mecanismos juntos e divulgando isso daí. Então, acho que essa é o principal objetivo aí dessa frente. Gente, desculpa, eu não me apresentei, eu sou a Graziele Cardoso, trabalho no Instituto Arapiaú, tá bom? Para quem não me conhece. Muito obrigado aí, Daniel e Grazi, pela belíssima apresentação. Eu sei que a gente já passou do nosso tempo no nosso webinar, a gente lamenta muito por isso. Acho que nós programamos um tempo bem apertado, mas era para realmente não ocupar muito tempo de vocês. Então, vou agradecer mais uma vez a todos os líderes aí responsáveis aí pelos temas, pelas ações, pelas linhas de ações, pelas ótimas apresentações, pelo esforço para preparar tudo, e agradecer aí também, é óbvio, mais uma vez, vocês que participaram aqui e a coordenação da coalizão. Então, vou passar a bola aí para a Laura dar o fechamento aqui, tá bom? Obrigado mesmo por tudo aí e uma ótima sexta-feira, final de semana para todos. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos que apresentaram, que estão participando, que estão interagindo no chat. Muito bom ver essa animação. Acho que isso só legitima, né, essa oportunidade que a gente tem de realmente ter criado essa força-tarefa e despertar o interesse de tanta gente, tantas articulações que se abrem, né? Então, acho que a coalizão provou hoje aqui que tem mesmo um papel para lidar com esse tema. Então, agradeço ao Miguel de ter topado liderar essa nova frente de trabalho que é um mundo sem fim, né? Assim, super grande, complexa. Então, o Miguel teve um esforço de articular e coordenar toda essa galera para preparar esse webinar de hoje. E o objetivo aqui era mesmo esse, né? Encher vocês de informação, mostrar que tem esses quatro temas que estão sendo priorizados para a gente impulsionar a silvicultura de nativas no Brasil e fazer esse convite para que todos colaborem, né? Todos que estão aqui, sintam-se à vontade. A gente deixou aqui o e-mail da Maiara para vocês manifestarem interesse em contribuir com essa força-tarefa e, a partir daí, organizar direitinho com o Miguel e com o pessoal aqui, com essas lideranças, a gente elaborar um formulário para mapear direitinho os interesses de cada um de vocês, como pretendem colaborar com essa iniciativa, a gente tem algo mais estruturado. Então é isso, deixo o nosso agradecimento em nome da coalizão. André Guimarães teve que sair, mas deixou aqui o abraço dele para todo mundo, especialmente ao Miguel. E quero ver se o Miguel quer fazer alguma outra consideração ou a Fê
Não, é só por último aqui, depois a Fê fecha aí, aqui existe oportunidade de trabalhar com outros temas. Nós escolhemos 4 temas, mas qualquer um que queira participar, ajudar e trazer uma nova ideia de outro tema, é muito bem-vindo para esse grupo aqui. Então, por favor, se animem, se juntem a nós e traga novas ideias, porque isso aqui é um trabalho em construção, a gente precisa avançar rápido. Então, mais uma vez, obrigado por tudo aí e passo a Fernando para fechar. Obrigado, gente. Bom, pessoal, só reforçar os agradecimentos e lembrar que essa super aula que a gente teve aqui hoje vai estar disponível no YouTube, então qualquer detalhe que vocês queiram consultar depois vai estar por lá. E é isso, estamos à disposição de todos e esperamos que esse conhecimento agora possa ser ainda mais aplicado na prática. Obrigada demais, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. E instituições, organizações tiverem interesse em aderir à coalizão, acompanhar mais de perto, também escreve para a gente que a gente passa as informações. Muito obrigada a todos e final de semana, boa tarde. Obrigado aí, gente. Boa tarde. Obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.